está aqui já, fizemos uma pré-entrevista fora do ar. Nós vamos bater um papo no ar agora para todo mundo ouvir o que a gente estava debatendo. Mudança de comando em Navegantes, mudança de comando em Itapema, mudança de comando no batalhão de Balneário Camboriú. Entrada de temporada e a polêmica cresceu bastante aí. Em alguns programas, como o próprio coronel falou, nem em todos, né? Claro. Um deles foi o Bote a Boca no Trombone e enfim, né? Eu respondo junto com o Caleb pelo Bote a Boca no Trombone e também pelo Jornal da Menina, junto com o Gerson Felipe também, que é o nosso coordenador de jornalismo. Mas vamos lá. Boa tarde, coronel, bem-vindo. Boa tarde, Adilson, meu grande amigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. É super interessante e muito importante estarmos aqui hoje ocupando esse espaço para falar sobre Polícia Militar. Não só sobre o assunto tema, né? Que me trouxe até aqui, mas outras coisas também que possam ser aventadas e a gente possa esclarecer de uma forma muito tranquila. A mudança do comando, primeiro falando em Balneário Camboriú, depois apareceu Navegantes e também Itapema, às vésperas do início de uma temporada. Por quê, coronel? Bom, primeiramente a gente precisa colocar algumas pontuações para que todo mundo entenda, né? Por mais que a gente respeite a opinião contrária, por mais que a gente respeite o direito das pessoas falarem, né? Tem certas coisas que elas têm que ser buscadas diretamente na fonte e não por subterfúgios. Quando se busca subterfúgios, busca lugares diferentes daquele que é o foco, a fonte inicial, acontece ruídos. E é o que tem acontecido, né? Com algumas situações na cidade que a gente tem visto e ouvido, criando uma tempestade em copo d'água, por desconhecerem a caserna, porque ter experiência em A ou B, se não for uma experiência militar, não vai ter o conhecimento do que é uma caserna. Onde nós temos uma hierarquia, temos uma disciplina, temos um controle de todas as nossas ações, obviamente aquelas que, porventura, saiam do nosso controle, nós temos ferramentas para corrigir, inclusive através de modos disciplinares. Né? Não tem um fato que a gente possa deixar passado em branco que não foi esclarecido ou que não foi feito a devida apuração interna para verificar da responsabilidade de algumas pessoas. Então a nossa instituição ela é muito bem controlada há quase 200 anos. Então vou dar um exemplo assim muito vulgar, chulo, mas quando se quer remédio, se vai na farmácia e não no açougue. Então deveriam ter buscado o remédio para as perguntas que se tinham no lugar certo, na fonte certa, para evitar alguns disso que me disse. O lugar certo qual seria? Seria o próprio comando regional, que sou eu. Certo. Por exemplo, o assunto esse tá desde segunda-feira já falando, e hoje é quinta-feira, só hoje que eu venho aqui convidado para falar. Então é uma situação que poderia ter sido esclarecida, resolvida anteriormente, explicada, né? E ficaria então esclarecido essa situação para a população, mas parece que algumas pessoas acharam que deveria melhor colocar fogo no parquinho para tratar de uma situação tão corriqueira e normal dentro da nossa corporação, que é militar, volto a dizer, é militar. Quem tomou a decisão? A decisão é uma decisão de comando. Geral. Uma decisão de comando. Acima de mim só tem o comando geral. Então, uma decisão do comando geral, eu sou o responsável por aqui e represento ele na região, que antes era 15 municípios, agora já são 17 municípios. Eu represento a figura do comando geral na cidade. Então, a decisão passa por nós aqui e fomos nós, inclusive, que comunicamos aos 3 comandantes de batalhões as mudanças que estariam sendo feitas. E a eles nós dizemos os motivos, o porquê dizemos. E não há o porquê de sairmos alardeando aos 4 cantos, né? O porquê desses motivos, porque é uma decisão incorpórea, é dentro da nossa corporação, ela não afeta, né, o desenrolar a atividade da corporação. Aí você vai me perguntar assim, mas às beiras da Operação Veraneio? Exemplo recente, eu assumi o comando regional com 15 municípios, sendo que 9 deles estavam na Operação Veraneio, no dia 3 de janeiro deste ano. E não houve nenhum bafafá, não houve nenhuma situação, não houve nada que repercutiu negativamente por eu ter assumido. Tem coisas que claramente favoreceram. Eu, Coronel Jefferson Schmidt, moro na cidade aqui há quase 25 anos, só nas minhas costas eu tenho 18 operações veraneios,
Então eu conheço com a palma da mão esse tipo de operação. E agora, os que estarão sendo substituídos e os que os substituirão também são oficiais que têm larga experiência em operação veraneio. E vou dizer mais ainda, né, do que o foco de toda dessa celeuma, né, do que o próprio Vicente. E um segundo... Até concordo, porque já estou há tantos anos aqui também, né? E o Vicente, que foi elogiado por todos pelo trabalho que fez, né? E depois que se soube o nome, oficialmente, quem viria, Éder, também sabemos da capacidade do tenente-coronel Éder Jaciel, pelo que já fez, não só aqui na região. Quando o senhor ouve que a mudança pode ter sido política, com toque político, para beneficiar ou para prejudicar, como é que o senhor avalia? Eu avalio que quem emitiu essa opinião desconhece o que aconteceu realmente. Então eu não vou nem levar em consideração esse tipo de falácia. Uma outra situação que eu queria falar já no início ali, em nenhum momento nestas modificações está se questionando o valor profissional, seja do tenente-coronel Evandro, seja do tenente-coronel Éder e do próprio tenente-coronel Vicente. E em nenhum momento foi falado para eles que eles estariam sendo substituídos em razão do valor profissional deles. Muito pelo contrário, enaltecidos. Todos os três agora, quando saírem de seus comandos, serão elogiados. Não vai receber a medalha o Evandro, porque o Evandro já havia recebido essa medalha que será destinada aos outros dois. No ano passado ele já tinha recebido, na época do coronel Jofrei, certo? E serão elogiados, terão a formatura digna para passar o comando, como convém a nobre hierarquia militar, dentro dos conformes da nossa legislação castrense. Então, o nosso mundo que nós vivemos, ele é diferenciado. Nós não podemos ser paramentados pelo o que os outros entendem na vida deles fora de uma caserna militar. Não existe a possibilidade de quem está num determinado batalhão de dizer não quero. Você tem que acatar, mesmo que você esteja feliz trabalhando, né, e servindo a população, que é o que todos fazem. Exatamente. Quando vem a determinação... E nenhuma decisão de comando ela é feita de forma impensada. E também dificilmente ela é feita monocraticamente, né? Claro, tem algumas situações que são bate-pronto, que quem está ali, o comandante, né, ele tem que tomar uma decisão na hora, no momento, como se fosse um árbitro de futebol. Agora, muitas delas são pensadas, são levadas a termo durante bom tempo, e aí tomada a decisão. E a decisão que foi tomada agora não foi uma decisão pontual, foi uma decisão tomada e vai fazer com que 3 batalhões agora sejam modificados ao mesmo tempo, para que a gente possa dar continuidade a um trabalho, a um planejamento que vem sendo feito, um planejamento estratégico, inclusive até, para que nós, dentro daquilo que nós estamos vendo, possa sim melhorar a nossa instituição, passar ela de patamar, que nós estamos fazendo esse movimento, coisas que até então, embora a grande comunidade ainda não sabe disso, não viu isso, porque nós estamos fazendo isso muito tranquilamente, despacito, e conversando com várias autoridades do município, como é o caso, por exemplo, dos planos diretores, onde até então a Polícia Militar nunca participou dos planos diretores, né? Nós estamos abrindo um canal de discussão com a sociedade, que até então nunca foi feita, né? E visando melhorias para essas próprias cidades, essas próprias sociedades que vivem em cada cidade, com particularidades diferentes uma das outras. Da mesma forma, nós estamos fazendo com os batalhões. E não há também de se estranhar que se amanhã ou depois o próprio comandante regional possa também ser modificado. Ninguém é de eterno na função. Não existe cada 2 anos, né? Não, isso não é uma regra. Não, eu fiquei 6 anos em Blumenau. Eu sou o comandante que mais tempo ficou no 10º Batalhão. Passaram por mim 4 comandantes gerais. Quer dizer, então, não há ainda não existe uma legislação... Você tiver que ficar 3 meses, 6 meses, 2 anos, 6 anos... Se o meu comandante
para quem eu devo satisfação, e apenas a ele eu devo satisfação, achar que o meu trabalho deva dar continuidade aqui ou em outro lugar, ele vai determinar isso. Porque a responsabilidade do meu trabalho, primeiramente, obviamente, é minha, né? Porque se eu fizer o bem ou se eu fizer algo errado, dentro do meu trabalho, ou eu vou ser elogiado, entre aspas, né? Ou eu vou ser punido, entre aspas. Mas a responsabilidade maior é de quem me comanda, de quem é o meu chefe. Hoje, no degrau que eu me encontro como coronel full da corporação, eu devo satisfação ao comandante-geral. Obviamente, eu tenho outros chefes, que é o subcomandante-geral, que está ligado à área operacional da corporação, e a ele eu também devo satisfações operacionais da minha regional que eu estou à frente. E se eles entenderem que o meu trabalho, não estou levando, volto a dizer, não está se levando em consideração o valor profissional do indivíduo, mas se eles entenderem que o meu trabalho deva continuar aqui ou em outro lugar, é uma decisão de comando. Tenente Coronel Éder vem para o 12º, Tenente Coronel Evandro e Tenente Coronel Rafael Vicente vão para onde? Vão trabalhar comigo. Olha só a perplexidade que eu fico. Todo esse vendaval, esse furacão, esse dentro de um copo d'água que fizeram para dizer que eles estão saindo de um batalhão para ir trabalhar numa regional. Ou seja, o Evandro trabalhava com 5 municípios, vai trabalhar com 17 agora. O Vicente trabalhava com 2, vai trabalhar com 17 agora. Quer dizer, que tipo de queda é essa? Que tipo de coisa que pode causar mais mal para a cidade se os caras estão subindo de função, subindo de responsabilidade? É para aí que eu volto a dizer, só tem uma explicação. Em vez de buscar o remédio na farmácia, foram buscar no açougue. Aí receberam carne moída de segunda linha, né? Que é o que acontece, todas essas distorções aí, essas falácias que estão dizendo. Tem motivos? Tem motivos. Mas os motivos são nossos, são internos. E nós não vamos sair para a comunidade lavando roupa suja. Não é esse o caso. A comunidade não quer saber disso. A comunidade quer saber de resultado. Motivo militar, né? Exatamente. Dentro da nossa caserna. Motivos estratégicos, motivos administrativos, operacionais, que cabe a nós. Afinal de contas, nós estudamos para isso. Eu tô com 32 anos de corporação e eu vivi a vida inteira estudando. E, inclusive, quero aproveitar a oportunidade, eu quero te entregar um livro que está saindo agora, lançamento de minha autoria, do doutor Adilor Daniele e do próprio coronel Pelosato, que é o comandante-geral, sobre a quebra da ordem, a política de ordenamento urbano, que muitas poucas pessoas sabem. Acho que política de ordenamento urbano está dentro do campo da engenharia e da arquitetura, desconhecem completamente o que fala o Estatuto da Cidade, o que fala os planos diretores, a Constituição Federal, a Constituição Estadual. E também os seus reflexos na propriedade. É por isso que saiu agora uma recente legislação, né, dos narguilé, mas não levaram em consideração, né, e no estudo, e sou favorável à legislação, muito favorável, mas eu vi que não levaram em consideração a função social da propriedade, que poderia ter sido ampliar esse controle sobre essa situação que perturba a cidade, que poderia ser bem maior. É a minha opinião. Coronel, passo em mãos aqui o livro. Muito obrigado. Está sendo lançado essa semana, é pré-lançamento. Está também na livraria aí, no site da livraria para aquisição para quem quiser. Muito obrigado. Vou ler o livro, depois vou lhe fazer uma visita lá que estou devendo. Por favor, essa visita, Por favor, tem um monte de coisa para te mostrar lá. Quero ver. Muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos conversar mais vezes, né? Realmente, né? Poderíamos ter conversado já na segunda-feira. Exato, e assim, eu espero que a minha vinda hoje aqui coloque uma pedra sobre esse assunto, se diz que me diz que havia acontecendo até então. E se alguém não estiver satisfeito com a minha resposta, eu estou aberto para conversar comigo ali na Rua Noruega, no Comando Regional, e aqui quero fazer um adendo, né? Agradecer imensamente a 2 pessoas, o Coronel D'Agostin e também o nosso prefeito Fabrício de Oliveira, né? Que esse ano nós conseguimos renovar, né? O termo de cessão de uso daquele imóvel que a prefeitura veio há um bom tempo, né, cedendo à Polícia Militar. Então eu preciso fazer esse registro, né, porque é uma coisa de momentos agora, e mostrar essa parceria que nós temos com a prefeitura, que não é só de hoje. A Polícia Militar é a instituição, tirando o Corpo de Bombeiros, que na época estava dentro da Corporação Polícia Militar, a mais antiga em Balneário Camboriú, quando ela ainda se chamava Balneário de Camboriú,
A Polícia Militar já estava aqui, já estava atuando nos períodos festivos, que também era procurado, não nessa quantidade como é hoje, né? Como essa pujança que é Balneário Camboriú, mas nós temos conhecimento do que é uma operação veraneio. Só eu tenho, como falei, tenho 18 operações veraneio nas costas, passei vários réveillões ali na Almirante Tamandaré, fazendo o serviço de policiamento como tenente, como capitão, como major, né, que aqui tem. Então, assim, esta questão de se apegar à beira, meu amigo, ninguém vai fazer operação veraneio do dia para a noite. Tem um planejamento e esses planejamentos serão executados, seja por mim, seja pelo fulano ou pelo ciclano, porque planejamento não se brinca e a execução muito mais ainda. Então, quer dizer, não se pode dizer assim, agora não vou mais brincar porque o fulano não vai mais jogar bola. Não, né? A cidade depende da gente. Depende de mim, depende de ti, depende de tu, de todo mundo. E para isso nós temos um planejamento que foi feito a várias mãos, com várias instituições, né? E algumas até nem propriamente foi dito ainda que fizemos. Porque não há necessidade de falar, porque são coisas que são sigilosas. Ok, obrigado, comandante. Derrubamos todas as outras matérias do programa hoje, né? Agora... Então vamos marcar o pênalti, então vamos marcar uma falta aí. Já voltamos depois do intervalo.